Olá, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Mais Saúde. Eu sou o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista. Hoje nós vamos falar sobre pressão alta. Você talvez já deva ter ouvido falar de pessoas que têm pressão alta e que a pressão alta dá problema. Mas, de uma maneira geral, o que a gente percebe é que o conceito pressão alta fica um tanto quanto abstrato. De uma maneira geral, você fala assim, mas doutor, o que é pressão alta? Pressão alta, como o nome diz, a pressão alta. Mas é importante a gente esmiuçar essa situação, descomplicar, tá certo? Então veja o seguinte, o nosso organismo, ele só vive porque ele recebe constantemente alimento. Por isso a gente come. Esse alimento, ele se transforma em fonte de energia na circulação. Nós temos um tubo digestivo que trabalha esse alimento, põe no sangue, e o sangue vai disponibilizar esse alimento ao organismo como um todo. E para sintetizar, esse alimento é a glicose em princípio. Claro que existe colesterol, existe o triglicérides, existem os fosfolípides, aminoácidos vários, enfim. Mas o importante na produção de energia é a glicose, que é um tipo de açúcar. É o açúcar que o nosso organismo entende. Mas para que a glicose seja metabolizada, ou seja, transformada em energia, é preciso que tenha oxigênio. Então vocês vejam que, em síntese, nós começamos a falar de pressão alta e que o nosso organismo precisa de alimentos. E que o tubo digestivo transforma aquilo que a gente ingere em disponibilidade de combustível, ou seja, aquilo que vai virar energia. Para que esse combustível chegue até as células, é preciso que ele seja levado. E ele só é levado pelo sistema cardiovascular, ou seja, coração e vasos. Quando eu falo vasos, eu estou falando de artérias e de veias que trazem o sangue de volta para ser renovado. Muito bem. Para que esse sangue flua, vá do coração para o cérebro, para o próprio coração, para o intestino, para as pernas, para o rim, é preciso que tenha um gradiente, ou seja, uma diferença de pressão. E essa diferença de pressão é dada pelo coração e pela tonicidade dos vasos periféricos, mais especificamente as artérias. Então veja, você já está começando a entender que para eu ter o combustível disponível, eu preciso ter uma diferença de gradiente, ou seja, uma pressão no início e uma pressão mais baixa no fim. Lembra da sua casa? Sua casa tem uma caixa d'água. Se essa caixa d'água ficar embaixo, não vai ter pressão, não vai ter diferença de pressão. Então toda a caixa d'água fica em cima, para que haja diferença de pressão na sua torneira. Então a água flui, porque a pressão lá em cima, pela massa de água, é grande, e aqui embaixo ela é menor, então ela escorre de um lugar de maior pressão para o de menor pressão. No sistema cardiovascular é a mesma coisa. Então, é preciso regular isso, né? Na hora que você está dormindo, você precisa de menos pressão, menos gradiente, menos disponibilidade de energia. Na hora que você está correndo, você precisa de mais disponibilidade de energia. Então, por isso é que a pressão, ela é oscilante. Tem muita gente que fala assim, mas doutor, minha pressão está variando muito. Não. São circunstâncias. Se você sobe uma escada rápido, mede a pressão vai estar alta.
Você relaxou, deitou, a pressão vai baixar. Então ela está sempre dinamicamente colocada na dependência da necessidade do organismo. Então agora veja o seguinte, você entendeu o que é pressão, e se a pressão se mantém elevada, nós chamamos isso de pressão alta. E a pergunta é, por que será que de uma maneira geral a pressão sobe? Então aí é importante a gente entender que o nosso organismo, lançando mão desses meios de controle da necessidade dele, na hora que nós estamos sob tensão, assustados, angustiados, competindo, buscando, defendendo, nós temos uma necessidade maior de energia. Então o coração bate mais forte e mais rápido. Se o coração bate mais forte e mais rápido, o que acontece? Ele vai pôr mais sangue à disposição. E essas artérias periféricas do cérebro, do próprio coração, do intestino, dos rins, elas vão aumentar o seu calibre ou diminuir o seu calibre. Então, para que sejam disponibilizados elementos que vão formar energia em determinados órgãos fundamentais do organismo, no caso o cérebro, o próprio coração e rins, ele faz uma vasoconstrição. A arteríola, a artéria pequenininha, lá da periferia, ela diminui de calibre. Então ela faz uma contração para pôr o sangue mais disponível para o cérebro que está pensando para se defender, para o rim que precisa filtrar e tirar as escórias e para o próprio coração. Então você veja que esses órgãos, devendo ser protegidos, mas a proteção maior é do global, do corpo, porque o cérebro, pensando, protege. Ele toma as medidas necessárias. E o coração, trabalhando, precisa de mais sangue. Então, na hora, eu simplesmente diminuo o fluxo da musculatura e jogo para o cérebro, para o coração e para os rins. Então, veja você, a necessidade de preservar a vida com o aumento da tensão e do estresse que nós vivemos no dia a dia, ameaça essa mesma vida. Você já pensou nisso? É interessante. Por isso é que nós precisamos reconsiderar determinados aspectos existenciais, porque eles estão ligados diretamente à preservação da nossa integridade física. No próximo bloco, você não saia daí, nós vamos falar sobre as consequências da pressão alta no cérebro, no coração e nos rins. Nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Mais Saúde e hoje falando sobre pressão alta. No primeiro bloco, você viu, nós conversamos sobre a funcionalidade do organismo em termos de recepção de energia, na verdade o combustível, para que haja produção de energia e que você verdadeiramente possa continuar existindo. Sem energia não tem vida. E mostramos para você por que, na verdade, o coração sofre, o cérebro e os rins também, em decorrência das adversidades que nós vivemos no dia a dia. Agora, nós vamos entender o porquê que a pressão alta é deletéria. Por que a pressão alta é tétrica, ou seja, sombria? Pressão alta é chamada de assassino silencioso. Porque, de uma maneira geral, as pessoas sempre procuram um médico porque, na verdade, elas sentem alguma coisa. Estou com dor nas costas, estou com dor de cabeça, estou com falta de ar, estou com tontura. Pressão alta não dá nada disso. Às vezes, as pessoas vêm ao consultório porque, numa abordagem na rua, verificaram que a pressão estava um pouquinho alta. Então elas dizem, doutor, eu vim aqui para ver minha pressão. E dão lá
ela já tem pressão alta e já tem os efeitos da pressão. E não sentiu nada. Isso que é importante. Então, agora, né, é importante você entender primeiro que pressão alta não dá sintoma. Quando muito, você pode ter uma tontura. Por que essa tontura? A tontura é porque subiu a pressão, o organismo não gosta de excessos. Então você diz, não, mas que excesso é esse, meu? É que quando sobe a pressão, isso é lei hidráulica. O fluxo no cérebro está na dependência direta da pressão. Subiu a pressão, aumenta o fluxo. Lembra da caixa d'água? A caixa d'água está mais alta, ela é maior, a pressão vai ser maior e vai sair mais água. Quando a pressão do organismo sobe, é a mesma coisa. Então, de uma maneira geral, sobe a pressão, a pessoa tem a sensação de que está latejando a cabeça. E o próprio organismo, as arteríolas, ele faz vasoconstrição para defender o cérebro do excesso. E quando ele defende o cérebro do excesso, o que vai acontecer com as células mais sensíveis? São as células da retina e as células do ouvido. Por isso que você, na falta de oxigênio adequado para exercer a função do equilíbrio, as pessoas chegam até o nosso consultório dizendo assim, doutor, eu estou com labirintite. Na verdade, não é labirintite. Na verdade, é uma falta de sangue nas células dos canais semicirculares que são os responsáveis pelo equilíbrio, porque a pressão subiu. Então, eu quero insistir com vocês que pressão alta não dá sintoma. Se você tem alguma dessas coisas, procure o médico, porque ele vai te orientar em relação a isso. Feito esse esclarecimento, é importante você entender agora que quando a pressão sobe, o organismo faz a vasoconstrição e a pressão sobe mais ainda. Mas aí fala assim, olha doutor, o senhor falou que o aumento do fluxo da quantidade de sangue está relacionado ao aumento da pressão. Mas aqui tem um princípio. O organismo não gosta de excesso. Ele gosta daquilo que é pleno. Plenitude. E o que é pleno? É o nem mais e nem menos. O estritamente necessário. Então o organismo inicialmente ele obedece a esse princípio de equilíbrio. Então ele faz vasoconstrição para não ter excesso de sangue. Essa vasoconstrição, ela passa obrigatoriamente por um trabalho das células musculares lisas da parede da artéria. E elas ficam contraídas. E isso vai engrossando a parede. E a velocidade dentro do vaso vai aumentando. E esse aumento de velocidade leva a uma lesão do endotélio. E no organismo, tudo que lesa tem que ser reparado. E o que a gente faz para reparar é através da gordura. Então a gordura chega e vai sendo colocada. Então você já está concluindo que pressão alta lesa a parede da artéria por dentro, faz um buraquinho, que precisa ser consertado, e esse conserto é através do colesterol e dos lipídios de uma maneira geral, principalmente os fosfolipídios. E aí vem o processo de cicatrização. Ao mesmo tempo que tem a reparação, vem em cima a cicatrização, que é a reparação, isso vai começar a servir de impedimento para a passagem do sangue. Então você veja que o hipertenso, ele já tem uma vasoconstrição, já reduz o sangue. E agora vai ter uma barreira, uma dificuldade para o sangue passar. E vai lesar ainda mais a parede da artéria. Então, ao longo de anos, o grande problema da pressão é exatamente aquilo que nós chamamos de aterosclerose, que é o endurecimento da parede da artéria. A parede fica rígida, tem dificuldade da passagem do sangue, o sangue é vida, e os órgãos mais sensíveis, como o cérebro, retina, o ouvido, ou seja, a região vestibular, o labirinto onde está o equilíbrio, as coronárias, as artérias renais e principalmente o glomérulo que filtra o sangue gerando a urina, são os que vão sofrer problemas chegando a situações de ameaça da vida.
Então você veja que a pressão ela não é tão inocente porque ela não dá sintoma. E nós precisamos alertá-lo aqui que há 10 anos nós fizemos um trabalho aqui da prevalência, ou seja, o número de hipertensos que existe em Campo Grande. E nós encontramos aproximadamente 41,4% de pessoas que tinham pressão alta. Isso quer dizer que de cada 2 acima de 18 anos, um tem pressão alta. É um estrago no organismo, não é só no coração e no cérebro, em todo o organismo. Então, no segundo bloco, nós falamos sobre a importância disso, do que lesa a artéria, e no terceiro bloco, que é o nosso próximo, nós vamos falar sobre o que fazer para resolver esse problema. Não saia daí. Olá, estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco, falando hoje sobre pressão alta. Né? Falamos no primeiro bloco sobre o que na verdade é pressão alta. Falamos no segundo bloco sobre o que a pressão alta causa no sistema cardiovascular. E agora, no terceiro bloco, nós vamos falar o que fazer para você ter a redução dos problemas. Então nós falamos no primeiro bloco que o fato do indivíduo reagir, e é natural que você deva reagir, é para você defender a sua integridade física. Mas quando nós estamos constantemente sob ameaça, esse organismo não sai, ele sai de um patamar de tranquilidade para um patamar de alerta constante. E é o que está acontecendo na nossa sociedade. Competição, medo, insegurança fazem com que você tenha o seu sistema vascular hiperreativo. Então, subindo a pressão, vasoconstrição, lesão da parede, formação de aterosclerose, é preciso interromper esse processo, porque senão nós vamos ter o nosso coração com infarto, o nosso cérebro com derrame, o nosso rim com insuficiência renal, podendo inclusive para as máquinas de diálise. Mas aí talvez você esteja perguntando, mas doutor, se pressão alta não dá sintoma. Se pressão alta é um mecanismo de defesa que lesa a parede da artéria, e isso já está lá na frente, o que eu posso fazer para isso? Já se passaram anos. Minha família tem muita gente com pressão alta, eu devo estar com pressão alta. Verifique a pressão. É importante você ver a sua pressão, mesmo que 6 meses atrás a sua pressão estivesse normal. É importante você verificar de novo. Então, cada 6 meses você veja a pressão quando a pressão está normal, numa medida anterior. Se ela está alterada, tome as medidas imediatas. Médico, e vamos começar reduzindo o sal. Nós devemos ingerir cerca de 6 gramas de sal por dia. O sal é o cloreto de sódio, aquele sal de cozinha, que de uma maneira geral está em cima da mesa, nos restaurantes, na própria casa, o indivíduo pega e joga sal. Não faça isso. Nós devemos ingerir em torno de 6 gramas de sal por dia. Como é que é isso, doutor? Pega uma colherzinha de café, aquela pequenininha, encha de sal. Passa uma faca por cima e o que fica no fundo é igual a 1 grama de sal. Tá? Então, no máximo 6 colherzinhas dessa no dia. Não é que você vai pôr, é que você tem que reduzir o máximo. Não adicione sal na sua alimentação. No início vai ser difícil, mas vá reduzindo progressivamente, porque a percepção do sal é sentido, é gustação, e você adapta a gustação à menor quantidade de sal. Então as suas papilas gustativas elas ficarão muito mais aguçadas com menor quantidade de sal e você não vai precisar de sal. Então essa é a primeira medida. Segunda medida, comece uma atividade física. Claro, quando eu falo começar uma atividade física, você não vai sair correndo por aí, porque isso implica em riscos. Oportunamente nós vamos falar sobre atividade física aqui, mas você não deve sair, você deve fazer uma avaliação. E o que você pode fazer é andar.
caminhar regularmente. E a gente sempre instrui que o indivíduo deva caminhar em torno de 30 minutos, se ele for uma pessoa com todas as suas funções preservadas. Musculatura boa, articulação boa, sem excesso, sem nenhum trauma de joelho, principalmente, coxa femoral. Porque se você forçar, vai lesar e vai dar problema, vai ter que tomar anti-inflamatório e aí também dá problema na pressão. Então, se você não tem nenhum problema, comece a caminhar regularmente. A terceira medida é você reduzir a quantidade de comida. E aqui vem uma outra situação. De uma maneira geral, as pessoas falam, eu tenho que ir ao nutricionista. Se você tem um nutricionista, você pode ir, vá. Mas você pode perfeitamente em casa, aquela complementação que a gente faz na hora que termina, que não passa às vezes de gulodices, né? Você não sirva mais, porque aquilo ali é o que vai aumentar o seu peso. Então, quando nós falamos em dieta, é você reduzir a quantidade de alimentos. Se você tem diabetes, colesterol, triglicerídeos, aí é outra história. Aí você precisa verdadeiramente da nutricionista e da endocrinologista. E se você não tem isso, é apenas hábito, não coma mais. Não fique beliscando entre as refeições. Então você reduz a quantidade de alimentos. Se com tudo isso a sua pressão não baixou, você perdeu peso, mas ainda não baixou, você precisa, e eu já disse no início, que é importante a avaliação, você precisa do médico, para que ele possa prescrever o remédio que baixa a pressão. Então, o remédio que baixa a pressão, em princípio, você deve estar entendendo isso, é remédio sintomático, é tratamento sintomático. Isso é igual ter dor de cabeça, tomar analgésico, ter dor nas costas, tomar um anti-inflamatório ou mesmo analgésico. Você não resolve o problema. Mas aí é que a gente vem na questão do problema, né? Então você veja, reduz sal, reduz comida, caminhe, perca peso, tá certo? E agora você vai começar a mudar comportamentos. Claro que isso tudo eu estou colocando de forma didática, mas é importante que tudo isso deva ser feito ao mesmo tempo. Quais são os seus valores? O que você está buscando da vida? Quais são os seus projetos? Quais são as suas ambições? Então é importante você considerar isso. A ambição comedida, a ambição simplesmente da previdência ou a ambição da ostentação. Você precisa separar essas duas coisas. Porque a ambição da previdência, todos nós temos vontade de progredir e ter uma tranquilidade quando mais velhos. A ambição da ostentação é aquela que não mede esforço para passar por cima de qualquer circunstância e isso faz você sofrer muito. Então você veja que falando de pressão alta, nós fomos do aspecto biológico existencial da preservação da vida até a questão espiritual. A sua vida precisa ser avaliada em outros aspectos além do biológico. E isso faz parte da existência. Considere isso e já comece a buscar formas de reduzir a sua pressão. Muito obrigado pela sua atenção e contamos com a sua audiência nos próximos programas.